Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos o nosso período de adoração, nós temos hoje a alegria de receber mais um membro na Igreja de Deus. Um membro que nós chamamos membro não comungante. Eu quero começar com uma leitura bíblica em Atos capítulo 2, dos versos 37 a 41. Depois da pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, após o evento do derramamento do Espírito, nós temos aqui a reação do povo que ouve Pedro pregar cheio do Espírito. Ele diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Destaca o verso 39, para vós outros é a promessa, para vossos filhos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja aliancista. Ela entende que não só os crentes, mas seus filhos, mesmo ainda sem discernimento, são filhos da aliança. Por isso ela inclui os seus filhos, os crentes incluem os seus filhos na aliança por meio do batismo. Eles não creem que o batismo salva a criança, como também não creem que salva o adulto. Ele é apenas um sinal. Mas eles entendem que este é um sinal da justiça da fé, que deve ser aplicado também aos nossos filhos. Porque a nova aliança é uma continuação, um cumprimento e uma ministração mais rica da mesma graça que a velha aliança representou. E na velha aliança, o sinal da justiça da fé foi a circuncisão. Não havia batismo. A circuncisão era um ato e um rito doloroso para a criança, num período que não tinha anestésico. Mesmo assim, com 8 dias de nascido, todo macho do povo hebreu deveria ser circuncidado como sinal da aliança. Paulo explica em Romanos capítulo 4 que a circuncisão foi para Abraão o sinal da justiça da fé que ele teve ainda incircunciso. Nós sabemos que desde que o batismo é o sinal da justiça da fé aplicado no contexto da nova aliança, pois todo rito de sangue após a morte de Jesus foi substituído, não há razão para não incluir as crianças nesse sinal, se no Velho Testamento as crianças eram incluídas. Então é por isso que nós batizamos as crianças. Então, tendo explicado isto, eu sempre explico para aqueles que nos visitam, eu quero convidar aqui com muita alegria essa filha querida no Senhor, a nossa irmã Hildegard Angelim Pereira, que vai trazer aqui o seu primeiro rebento do sexo masculino, né? Depois de 3 meninas, ela tentou até acertar, e o quarto foi um menino, né? Não que ela não quisesse meninas, mas alguns gostam de variar, né? Então, Carlos Reis Angelim Pereira é o nome do seu filho. Então, eu quero chamar aqui à frente o nosso irmão presbítero Rogério, por favor, para segurar a água do batismo. E se você tiver alguma dúvida, podemos, depois do culto, explicar para você por que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza por aspersão e por que ela batiza as crianças, tá? Mas pense nisso, seu filho, você é crente, seu filho pertence à igreja,
Se sim, ele precisa receber o sinal da aliança. E na idade adulta, o que ele faz? Quando ele atinge a idade do juízo, ele faz o que nós aqui chamamos de profissão de fé. Ele confirma apenas, não é mais batizado, mas ele confirma a fé que seus pais demonstraram ao dedicá-lo ao Senhor pelo batismo. Minha amada irmã Hilda, ouça o ensino do Evangelho. Então lhe trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Observem que nosso Salvador mandou que lhe trouxessem os pequeninos e censurou aqueles que tentaram privá-los deste privilégio. Disse Jesus: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então abraçou as crianças e, pondo sobre elas as mãos, as abençoou. Não duvide, minha filha, portanto, mas confie em Cristo, para que ele receba o seu filhinho nos braços da sua misericórdia, dando-lhe a seu tempo a bênção da vida eterna e fazendo-o participante da natureza divina, como Pedro fala em 2 de Pedro 1. Lembre-se, no entanto, que o batismo significa que tanto nós como nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecado. E não podemos entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Em segundo lugar, o batismo testemunha e sela a nossa recepção na família dos filhos de Deus, o lavamento de nossos pecados por Cristo Jesus e a renovação do nosso coração pelo Espírito Santo. Eis porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E apesar de nossos filhinhos, apesar do Carlos, não compreender ainda essas coisas, convém que ele seja batizado, porque assim como sem o saber ele é participante da queda de Adão, também é recebido em Cristo pela graça, segundo a qual Deus nos fala por Abraão, pai de todos os crentes, dizendo: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Disso também testifica o apóstolo Pedro, dizendo: para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Por isso Deus outrora mandou que os filhos do seu povo recebessem a circuncisão como selo do pacto da fé. Ora, desde que o batismo substituiu a circuncisão, os filhos dos membros da Igreja de Cristo devem ser batizados na qualidade de herdeiros do reino e do pacto de Deus. Portanto, você, Hilda, como mãe do Carlos, eu quero convidá-la a fazer os seus votos. Você promete diante de Deus e, confiada na sua graça, permanecer fiel ao pacto da graça como é oferecido a você e a seus filhos? Você consagra essa criança ao Senhor para que ela receba a adoção como filha de Deus Pai, o perdão de seus pecados pelo sangue de Jesus e a regeneração do seu coração pelo poder do Espírito Santo? Confiando nas grandes promessas de Deus, Hilda, você promete criá-lo na disciplina e correção do Senhor, servindo-lhe de exemplo cristão, orando com ele e por ele, ensinando-o a ler a palavra de Deus, instruindo-o desde os primeiros anos na natureza do pacto sob cujo amparo está, fazendo tudo quanto puder para levá-lo ao conhecimento e à fé em Cristo, seu Salvador? Esta água, querida, é o batismo, é o testemunho de Deus de que o seu filho é culpado e impuro. A aplicação da água, fique claro, a aplicação da água não tem virtude alguma em si, mas é apenas um símbolo do dom e da obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que a água lava o corpo, também a graça divina torna puro o coração. Eu peço que a terceira igreja se coloque de pé e faça seus votos.
A terceira igreja presbiteriana de Boa Vista, com alegria, recebe o Carlos como filho da aliança e se compromete a acompanhar o seu crescimento, a ajudar a sua mãe em educá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor, orando com ela e também com ele e por ele, e fazendo tudo o que for possível dentro do que Deus lhes concedeu como responsabilidade, para que o Carlos cresça em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Sim. Podem assentar-se, queridos. Nós vamos agora orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, Pai do unigênito e bem-amado Filho, nosso irmão mais velho, Tu, Senhor, és nosso Pai, o nosso Redentor. Pai da eternidade é o teu nome. A tua paternidade, Senhor, é tipo e fonte da nossa, porque por nos teres criado a tua imagem, nos coroaste com a dignidade de pais. Agora, portanto, olha para os teus servos que trazem aqui o seu filho, ou para a tua serva, melhor dizendo, que traz aqui o teu filho, para dedicá-lo ao teu serviço. Sendo ela pecadora e tendo nascido em pecado, arrependida, buscou a expiação na cruz. Permite que ela faça inteligível e sinceramente os votos do batismo. Habilita-a a cumprir esses votos na instrução e na disciplina do seu filho, para que, como nasceu na carne, assim também seja renascido do Espírito Santo, Senhor. E como o menino Jesus, o Carlos se fortifique no Espírito e se encha de sabedoria. Que sobre o Carlos esteja a tua graça, até que na harmonia de toda a graça cristã, ele chegue à idade do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ele sirva a ti e à sua geração por todos os dias de sua vida na terra, e quando terminar sua carreira neste mundo, ele se assente com Cristo na casa do Pai. Pedimos-te em nome do Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador. Amém. Carlos, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo de Deus diz amém. Glória ao nosso Deus. Depois os irmãos podem parabenizar nossa irmã, e nós vamos então iniciar o nosso culto.